Possamos louvar com alegria neste momento, declarar que nós buscamos a Deus com todo o nosso coração. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Você quer o Senhor? Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Pode mais. quer ouvir a voz de Deus? Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Nesse momento a gente vai ofertar, que nós possamos ofertar com alegria. Que ofertar não seja uma obrigação, só porque está na Bíblia, mas possa ser do coração. E se nós não temos dinheiro, mas que nós possamos ofertar com o nosso coração, com a nossa adoração. Eu queria ler em 2 Coríntios 9 e 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Não importa quem você é, não importa o que você fez, o Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você.
desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Sabe, agora eu quero convidar a igreja para ficar de pé, para a gente continuar adorando, sabe, nesse último momento. Porque você pode até desistir de Deus, sabe? Mas Deus, ele não desiste de você. Eu queria que você cantasse essa música de novo com a gente. Quando você cantasse ela, eu queria que você olhasse para o Senhor que está do teu lado. Você declarasse para ela que Deus não desiste dela. Você consagrasse essa música para o Senhor que está do teu lado, sabe? Você dissesse agora para ela: ei, Deus não desiste de você, sabe? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece eu também. Quantas vezes você caiu, tentando aceitar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado, Porque Deus não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Você pode declarar que E amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Nesse momento, nós vamos orar pelas ofertas e pelo pregador. Gostaria de chamar o David e já agradecer a oportunidade. Irmãos, que nesse momento possamos estar abaixando a nossa cabeça, poder nos assentar, possa estar pondo sua mão aqui para frente, tanto em direção às ofertas e os dízimos que foram lançados aqui, tanto para abençoar a vida do pastor Sandro, que irá trazer a nossa mensagem. Nesse momento possamos estar com um só foco, com uma só cabeça, com um só pensamento, com um só propósito, que é de abençoar, seja ofertas, seja a vida do pastor, que possamos estar com o mesmo pensamento. Detalhe que se tinha antigamente na igreja primitiva é que eles tinham um só pensamento, eles tinham um pensamento juntos, eles tinham um propósito juntos, não era só um que tinha um pensamento de uma coisa e outro tinha do outro, não, eles tinham um só pensamento, e era isso que fazia a igreja crescer, era essa unificação que fazia a igreja crescer. Possamos estar unidos, primeiro neste momento vamos estar unidos abençoando, orando pelos dízimos, pela vida do pastor. Pois oremos. Ó Pai, mais uma vez tua presença, Deus, te agradecemos por mais um dia, Pai. Te agradecemos porque tu nos trouxe em segurança para cá. Te agradecemos porque o Senhor
teve misericórdia de nós e nos permitiu que estivéssemos aqui, Pai. Deus, nesse momento vamos te pedir, Pai, humildemente, para que o Senhor abençoe, Pai, cada mão que ofertou aqui, Deus. Abençoe cada mão que dizimou aqui, Pai. Cada coração que se entregou para Ti, Pai. Cada oração que foi entregue, Pai, como oferta, Deus. Ó, Pai, te pedimos que o Senhor possa estar recebendo essas ofertas com um coração leve, Pai. Que essas ofertas possam chegar até a Ti, Pai, de um jeito que Te agrade, de um jeito que Te faça, Pai, ficar feliz em ver que a igreja tem prazer em contribuir, Pai. Que essa oferta aqui não é para nenhum fim humano, mas sim é um fim, Pai, que é para a Tua obra, Pai. Que Deus, o que estamos ofertando aqui, estamos dizimando aqui, é 100% para a Tua obra, Deus. Para alargar cada vez mais as Tuas tendas, Deus. Para cada vez mais fazer crescer, Pai, a Tua obra, Deus. Ó, Pai, te pedimos o Teu auxílio, Pai, porque a obra é Tua. Sabemos que Tu está na frente, sabemos que o Senhor é o foco, sabemos que estar perto de Ti é o propósito, Deus. Ó, Pai, para isso estamos Te orando, Pai, para que o Senhor receba nossas ofertas, para que o Senhor cuide nossas ofertas. Se o valor, por acaso, não for uma quantia tão considerável, mas o Senhor faz multiplicar, como já fez outras vezes. O Senhor faz desse pouco virar muito. O Senhor faz dessas pequenas quantias virar quantias enormes. Tudo para a Tua obra, Pai. Tu faz o impossível acontecer, Pai. Pois é isso que Te oramos. Ó, Pai, como igreja Te oramos e Te agradecemos, Pai, pela vida do pastor Sandro, Deus, qual o Senhor tem preparado a cada dia. A cada dia o Senhor tem dado experiências a mais a ele. A cada dia tem dado um pouco mais do Teu Espírito a ele, Deus. Cada dia mais tem mostrado um pouco do Teu amor a ele, Pai. Ó, Pai, eu vou Te pedir que o Senhor possa estar abençoando ele neste momento, Pai. Que o Senhor possa estar usando ele, Pai. Que tudo que ele possa falar, Deus, seja que vem da Tua boca. Usa ele como um canal, Pai. Usa ele como um instrumento em Tuas mãos para falar aos nossos corações, Deus. Faz dele, Pai, um vaso, Deus. Para isso peço que o Senhor possa estar enchendo ele do Espírito Santo, Pai, para que Teu Espírito transborde nele e quando transportar, nos alcance, Deus. Nos alcance o Teu Espírito, Pai. Usa ele como Teu canal, Pai. Usa ele para levar a Tua mensagem, Deus. Ó, Pai, e as pessoas que possam estar ouvindo Tua palavra, Pai, possam estar de coração quebrantado, possam estar um coração manso, possam estar um coração aberto, Pai. E é isso que Te pedimos, Deus. Ó, Pai, e é isso que Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Como é que está chegando o som aí atrás? Às vezes a gente não tem uma impressão tão boa porque é uma caixa só e ela não está apontada para cá. Mas a minha tendência natural quando eu estou pregando é levar um pouco mais a voz, então deve ficar até um pouquinho mais alto do que isso no decorrer dela. Nós estamos tendo um culto com características um pouco diferentes, um culto em caráter extraordinário aqui em cima. E aí os irmãos passaram lá embaixo, já perceberam, pelo falecimento da nossa irmã que está sendo velada lá embaixo. Mas não queríamos deixar de ter essa oportunidade de estar fazendo o nosso culto do formato que a gente já conhece, do jeito que a gente já conhece. O pastor Denilson está cuidando do culto lá embaixo, tem uma outra equipe cuidando do culto aqui em cima. E nós seguimos adiante com o nosso momento de louvor, de adoração, de culto ao Senhor Jesus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Aqui em cima nós não temos os mesmos recursos que temos lá embaixo, então não tem como projetar. Poderia até ter providenciado, mas com a decisão de fazer o culto aqui em cima, ela foi um pouco mais tardia, ficava um pouco mais complicado a gente tentar projetar aqui de uma forma que fosse eficiente. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. Segundo Crônicas, capítulo de número 20. Você diz, pastor, eu acho que a concordância está errada. Como assim segundo? Não é segunda, não. É segundo, querida, porque é livro de Crônicas. É do mesmo jeito que a gente fala primeira aos Tessalonicenses, primeira Coríntios, tá? E não primeiro Coríntios, porque é a primeira carta, primeira epístola aos Coríntios, primeira epístola aos Tessalonicenses, e aí vai. Do mesmo jeito, Crônicas é livro, é o livro de Crônicas. Então é segundo Crônicas, capítulo de número 20, amém? Os irmãos entenderam? Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 12. E o texto nos diz assim, segundo Crônicas,
Os irmãos encontraram? Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 12, diz: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois nós não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, ó rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor os dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Amém. E o Senhor estará com vocês. Eu gostaria de estar meditando com você hoje à noite, primeiro sobre o que aconteceu nessa situação, o que estava acontecendo com Israel, e depois tentar trazer uma reflexão daquilo que acontece com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com aquilo que nós enfrentamos, com os desafios, com as batalhas, com as guerras do dia a dia, a qual eu e a qual você enfrentamos diariamente. Problemas esses que nos encontram em diversos momentos, em diversas situações, e que às vezes parecem nos cercar de uma tal maneira que parecem nos sufocar. Parece que nós não temos solução, parece que não temos como escapar deles. E é exatamente assim que os problemas aparecem, surgem ao nosso encontro. Para que a gente possa entender a história do rei Josafá e possamos aprender um pouquinho a respeito do que ela tem para nos ensinar, eu gostaria de falar para vocês, esse é o momento que o rei Josafá ele reinava sobre Judá. O reino de Israel, como nós conhecemos, aquele que saiu do Egito, naquele momento ainda não totalmente organizado politicamente, mas apenas um povo chamado povo de Hebreu, e depois sendo chamado de povo de Israel, ou a descendência, de Israel, que também era Jacó. E aí nós vemos que esse povo ele entra na terra prometida, ele passa um tempo na terra prometida, e em diversas situações diferentes, ele vive uma grande crise. É o momento que é levantado Saul para rei de Israel. Depois de Saul nós temos Davi como rei de Israel. Depois de Davi há Salomão. E logo após Salomão, entre a guerra dos filhos dele, há uma divisão entre Israel. Nós temos por um lado 10 tribos, mais metade da tribo de Benjamim sendo chamado como reino de Israel. E por outro lado nós temos uma tribo, chamada tribo de Judá, com metade da tribo de Benjamim, que também será chamado de reino de Judá. A capital do reino de Judá era Jerusalém. A capital do reino de Israel era Samaria. E aí nós conhecemos bem toda aquela história, o conflito existente entre aqueles de Jerusalém que diziam: nós somos judeus e nós adoramos ao Senhor em Jerusalém, e os israelitas dizendo: nós somos o povo de Israel e adoramos ao Senhor em Samaria. Há uma divisão dos reinos, e quando nós lemos o livro de Reis e o livro de Crônicas, nós vemos diversos momentos em que a descendência dos reinados, nós vemos os reis de Israel sendo seguidos por os que vinham logo após dele. Nós vemos os reis de Judá. São dois reinos paralelos. Aqui nós nos referimos a Josafá, um homem levantado para ser rei de Judá, um homem colocado numa situação delicada, porque era um reino pequeno, agora era Judá com metade da tribo de Benjamim, mas também reconhecido como um homem temente a Deus. Na história de Israel e na história de Judá, nós encontramos vários homens, ou vários líderes, vários reis, que muitas vezes não adoravam o Senhor, que não serviam, que esqueciam da lei, da Torá e de Moisés. Homens que se rebelaram, homens que passaram a adorar outros deuses, e nós vemos alguns que perseveraram, que buscaram a Deus com intimidade. E aqui eu quero falar para vocês sobre Josafá.
e sobre a lição que ele nos deu. A Bíblia diz que quando Josafá estava reinando sobre Judá, de repente 3 fortes exércitos se reuniram e se juntaram para confrontar Judá, para confrontar aquele povo que estava ali sendo reconhecido como povo de Deus. Aqueles homens eram os moabitas, os amonitas e o povo da região de Seir. Só para vocês terem ideia, era um povo que tinha um pouco da bênção de Deus sobre eles também. Os moabitas e os amonitas eram filhos, na verdade, da descendência de Ló. Lembram de Ló? O primo de Abraão, que ele chegou a um determinado momento a morar em Sodoma, e depois ele saiu de lá com as 2 filhas dele. A Bíblia diz que em um determinado momento estava somente Ló e as 2 filhas, porque a mulher dele tinha virado estátua de sal, e eles entraram dentro de uma caverna e as filhas embebedaram ele, dormiram com ele e engravidaram dele. E uma das filhas colocou o nome de Amon para o seu filho, e a outra colocou de Moabe, e aí deu origem ao povo moabita e amonita. Embora filhos da descendência de um incesto, eles tinham a bênção, um pouco da bênção de Deus, vou chamar assim, um pouco da bênção. Deus olhava para ele de uma forma diferenciada porque era a descendência de Ló, um homem que agradou o coração de Deus. O outro povo, que era o povo da região de Seir, ou da montanha de Seir, eram descendência de Esaú, eram da linhagem de Esaú. E é por isso que quando Israel, se você olhar o capítulo 20 do começo, quando Israel estava seguindo o caminho dele para a terra prometida, muitas vezes Deus disse: olha, não passa por aquele povo não, não mexe com aquele povo não, deixa os moabitas e amonitas aí, deixa a terra deles, a herança deles. Deus falava para Israel não incomodar aquele povo. Mas agora, aquelas 3 nações se reuniram, juntaram os seus exércitos e vieram ao encontro de Josafá, vieram ao encontro de Judá. Judá não tinha força para guerrear essa guerra, eles não tinham soldado suficiente, ele era um exército pequeno, era um povo pequeno, mas era um povo que tinha um grande Deus, aleluia, era um povo que confiava no Senhor. E quando eles ficaram sabendo que os 3 grandes povos se juntavam para cercar Israel, a Bíblia diz que Josafá proclamou um jejum no meio do povo. E que coisa boa para se fazer quando estamos numa tribulação. Que solução maravilhosa para a gente tomar quando as dificuldades se amontoam diante de nós. Que boa atitude se ter quando os problemas se acumulam. E eu não sei se já se acumularam na sua vida, mas na minha vida já aconteceu isso várias vezes. Mas quando os problemas nos cercam, quando a dificuldade vem até nós, bate na nossa porta, uma boa medida, vamos proclamar jejum, vamos orar ao Senhor, vamos buscar a Deus. E Josafá decretou diante de todo o reinado dele: vamos buscar a Deus. Proclamou um grande jejum, reuniu com o povo e foi ao encontro do Senhor. E parte da oração de Josafá foi aquilo que nós começamos a ler no versículo de número 12, quando ele disse: ó nosso Deus, tu não irás julgá-los, porque sobre nós vem essa grande multidão, a qual nós não temos como enfrentar, não temos como lutar com ela, mas os nossos olhos estão postos em ti. Eu queria que você aprendesse um pouquinho daquilo que são as lições de Josafá, como lidar com o momento difícil de nossa vida, porque, meus queridos, o momento difícil ele chega. Nós estamos fazendo o nosso culto aqui porque o momento difícil chegou na vida de alguém lá embaixo. E eu não falo da irmã que partiu não, eu falo da família. Quem partiu colou grau mais cedo, está nos braços do pai. Mas a família que perde um ente querido passa por uma grande dor, passa por um momento de sofrimento, momento que todos nós vamos passar um dia. O dia mau ele chega na nossa vida e vai chegar na vida de todo mundo. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. A Bíblia não diz que quando temos Jesus, o dia mau não nos alcança. A Bíblia não fala que não vem a nós aflição, tribulação, luta. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que a Bíblia nos ensina é que quando o dia mau chegar, quando aquele momento em que as portas se fecham, em que Deus fala não para nós, em que as dificuldades se amontoam, em que a enfermidade bate na nossa porta, ou de um ente querido, onde quando momentos em que nós perdemos pessoas que nós amamos, momentos em que há uma dificuldade financeira muito grande, momentos em que a tribulação nos cerca. E eu não sei se você já passou momentos assim. Tem períodos na nossa vida que parece que é tudo sendo atribulado ao mesmo tempo. Parece que todas as dificuldades vêm até nós ao mesmo tempo. Momentos quando chegam assim, a palavra diz
Tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós vamos vencer também. A palavra de Deus nos diz: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possa resistir, para que continue firme, para que não deixe de crer, para que sua confiança não seja abalada, para que a sua fé e certeza na promessa e na providência de Deus não sofra de forma alguma um abalo que venha justificar você murmurar, você desistir, você achar que Deus não está no controle de sua vida. O Senhor está sob o controle. Naquele momento o rei Josafá, diante de um problema tão grande, ele disse: Senhor, em nós não há força perante essa grande multidão. Muitas vezes o que a gente precisa, queridos, é aprender a reconhecer que não somos nós que vamos vencer o problema. Não é a nossa força, não é a nossa condição humana, não são as nossas habilidades, não é aquela pessoa que eu conheço que pode trazer uma solução para mim, não é o governo que pode melhorar, não é a economia que pode avançar, não é o cliente que pode chegar no meu comércio. É o Senhor que vem com socorro para as nossas vidas. Naquele momento Josafá reconheceu: eu não consigo sozinho. Nós somos um povo pequeno, o problema é grande demais. E quantas vezes nós nos deparamos com problemas que são grandes demais, Senhor? Quantas vezes isso acontece? Eu diria, no momento em que parece tudo nos cercar, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer que nós não temos força para enfrentar o problema sozinho. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da ajuda dEle. Nós precisamos do socorro dEle. Nós precisamos da providência que vem do céu. Quando nós reconhecemos isso, a luta para de ser nossa. Ela passa a ser de Deus. É o Senhor que passa a confrontar no nosso lugar. Amém? Josafá diz: olha, Senhor, nós não temos força. Nós não vamos conseguir isso de jeito nenhum sozinho. Mas uma coisa nós fazemos: os nossos olhos estão postos em Ti. E aí nós vemos o segundo grande ensinamento de Josafá. No meio da dificuldade, ele olhou para o Senhor. Se nós estamos numa situação que nós olhamos adiante e não vemos solução nenhuma, nós olhamos para trás, nós olhamos para os lados, nós tentamos olhar para todo canto, todos os lugares, todas as opções, e nós não vemos solução nenhuma, esse é o momento de olhar para o alto. Esse é o momento de olhar para Deus. Esse é o momento de abrir o coração com a fé. Porque fé, segundo o autor aos Hebreus, é a certeza das coisas que não se veem e a convicção daquelas que nós esperamos. Fé não é ver um sinal mostrando para a gente que as coisas vão melhorar. Fé não é quando alguém que nós confiamos disse para a gente que as coisas vão melhorar. Fé é quando nada indica melhora nenhuma, mas eu confio no Deus em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor que cuidou de mim até aqui continuará cuidando até o fim. Isso é fé, irmão. Isso é confiança. Naquele momento Josafá disse: olha, Senhor, eu não vou mais olhar para o problema, eu vou olhar para o céu. Eu lembro muito bem da história dos antecessores dele, que eram Josué e Calebe, antecessor alguns séculos antes. A Bíblia diz que quando eles foram, junto com os outros 10 espias, espiar a terra, e para que vocês lembrem bem do contexto de como aconteceu, a Bíblia diz que o povo de Israel passou por um período do deserto e se deparou com o rio Jordão. E logo após o Jordão estaria Canaã, a terra que eles entrariam para tomar posse. Mas o povo começou a ter tomado de incredulidade. E naquela incredulidade ele disse: olha, vamos mandar 12 espias lá, um de cada tribo, para olhar a terra, para espiar a terra, para saber se ela é boa mesmo. O Senhor já havia prometido que a terra era boa, irmão. Quantas vezes Deus já tem dito para a gente que tem reservado para a gente o melhor, que Ele tem guardado cuidados especiais para nós, que Ele separou o céu, e tem gente ainda querendo sinal. Senhor, me dá um sinal se Tu vai cuidar de mim. O Senhor já prometeu, irmão. Senhor, me dá um sinal se as coisas vão dar certo. Eu não sei se vão dar certo do jeito que a gente quer, mas vai dar certo do jeito que é melhor, porque às vezes o que a gente quer não é o melhor. Deus sabe o que é melhor para nós. E naquele momento Josué e Calebe olham junto com os 10 espias. O Senhor permite que eles entrem na terra. Eles passam 40 dias, a Bíblia diz, espiando a terra, e voltam com um relatório. E quando eles chegaram com o relatório, eles vieram com 2 relatórios diferentes, com 2 relatórios que diziam coisas completamente antagônicas uma da outra. 10
os espias trouxeram o seguinte relatório: olha, essa terra pode até ter coisa boa nela. Essa terra realmente ela mana leite e mel. É terra de montes e de vales, como o Senhor prometeu. Mas é uma terra de gigantes. O povo dessa terra é forte. Eles são gigantes, de grande estatura. As muralhas deles são tão altas que chegam até o céu. Diante deles nós não passamos de gafanhotos. Eles vão nos devorar. A palavra e o relatório daqueles homens era um relatório de quem olha para o problema, de quem olha para a dificuldade. Aliás, a dificuldade ela é real, irmão. Ela está diante de nós. Nós olhamos para ela, seja qual for o problema que você está passando, mas ela é real. Nós olhamos para o desafio e vemos que ele é grande. Aquela reação daqueles 10 espias, que às vezes a gente olha para eles e diz assim: rapaz, é incrédulo. Ô, cambada incrédula. É uma reação que muitos de nós teríamos também. É olhar para o problema, fixar o olho no problema e ver que ele é um problema. Ver que ele é grande. Ver que vai ser difícil de resolver. Eu diria que a reação dos 10 espias é uma reação natural, que muita gente tem. Quando eles olharam para a dificuldade, fixaram os olhos na dificuldade, foram consumidos pela dificuldade e passaram a murmurar. A Bíblia diz que Deus condenou os 10 espias naquele exato momento e eles foram mortos de forma fulminante. E o povo de Israel, que murmurou junto com eles, foi condenado a não ter mais permissão para entrar na terra. Eles tiveram que voltar e rodear a terra por 40 anos, até que todos aqueles que saíram do Egito com a idade adulta, com exceção de Josué e Calebe, fossem mortos e sepultados na areia do deserto. A nação Israel teve sua bênção atrasada 40 anos, porque olhou demais para o problema. O povo específico, individual, que recebeu a promessa lá no Egito, perderam a bênção, nunca entraram na terra. Tem bênção, irmão, que a gente perde. Tem bênção que é atrasada pela incredulidade do nosso coração, porque nós não confiamos em Deus. Tem providência de Deus que já era para ter chegado e não chegou, porque nós não confiamos nem cremos o suficiente. Olhamos demais para os gigantes. Mas o relatório daqueles outros 2 homens, Josué e Calebe, foi totalmente diferente. Ele disse: olha, é verdade que o povo que tem lá é grande, é verdade que as muralhas deles são grandes, é verdade que é um povo muito mais numeroso do que nós, mas se o Senhor se agradar de nós, nós certamente prevaleceremos. Aleluia. Ele disse: olha, nós iremos entrar lá, vamos ao encontro deles, nós vamos confrontá-los, e eles virão ao nosso encontro, mas nós vamos devorá-los como se fosse pão. Você já comeu uma coisa mais fácil de digerir do que pão? Se for o pão normal, o pão sem nenhuma coisa extra, pão é uma coisa que você bota na boca, mastiga, engole, e a digestão é fácil. Nós vamos devorá-los como se fosse pão. A palavra deles era uma palavra de fé, é uma palavra que reconhece o tamanho dos gigantes, reconhece o tamanho do problema, reconhece que as muralhas eram altas, mas reconhece o Deus Todo-Poderoso, que vai adiante deles, que dá vitória, que garante o socorro, que garante a providência do começo ao fim da jornada. Era uma palavra de certeza, de convicção, de que eu sei em quem tenho crido, eu tenho convicção disso. Palavra semelhante teve o jovem Davi, quando a Bíblia diz que se deparou com Golias, e ali estava não apenas um homem para lutar com ele, era o campeão dos filisteus, era Golias de Gate, era um homem de 2,95 metros de altura, com a musculatura invejável, treinado na guerra e no combate desde quando era jovem, já tinha experiência de ter matado centenas de pessoas, estava fortemente armado, com escudo, com lança, com espada. E lá vai o menino Davi, atrevido, por volta dos seus 16, 17 anos de idade, vestido com roupa de pastor, porque a armadura do rei não deu nele, desce até o encontro de Golias, com a situação essa que nenhum guerreiro de Israel teve coragem de ir. E ele desce com uma funda, um tipo de estilingue, né? Talvez parecido com a nossa baladeira, mas um formato diferente, e 5 pedrinhas lisas. Eu acredito que as 5 era porque é o seguinte, era uma para acertar Golias, outras 4 só para fazer peso, né? Porque ele só usou um, irmão. É só para fazer peso, para não ficar balançando demais o alforje de pastor. E ele desce lá. E quando Golias olha para ele, eu digo, imaginando, Golias ficou admirado e começou a rir. E quando viu Davi descendo com um cajado na mão, disse, por acaso eu sou algum tipo de cão, de cachorro, para tu vir a mim com um pedaço de pau? E as palavras de Davi
Davi, para ele, foram palavras precisas e de autoridade, de quem se deparava com um problema grande, com a dificuldade que parecia ser impossível de se vencer, mas sabe em quem crê. Ele disse: olha, tu vem até mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou até ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não confiou na sua força, Davi não confiou na sua capacidade de guerra. Aliás, ele não era alguém de guerra, ele não tinha participado de combate nenhum. Já tinha enfrentado o urso, já tinha enfrentado o leão, já tinha matado eles, mas nunca tinha enfrentado um grande guerreiro no meio de uma batalha. Mas ele sabia que o Senhor, que defendia Israel, estava naquela luta. O Senhor é contigo, meu irmão. Ele está contigo no meio da tua batalha. Ele sabe o tamanho da dificuldade. Ele sabe que as coisas às vezes apertam, e apertam até demais. Ele sabe que às vezes as lágrimas escorrem do nosso rosto e a gente não tem nem palavra para falar. Ele sabe que as lutas parecem às vezes tão longas que a gente acha que elas nunca vão acabar, que elas parecem nos consumir, que o desânimo quer bater no nosso coração, que a nossa capacidade de orar parece que fica abafada. Ele sabe até quando a gente aguenta, Ele sabe até quando nós vamos suportar, mas Ele só quer que a gente continue crendo que a batalha não é nossa, é dEle. Amém? É dEle que pertence a batalha. Naquele momento o rei Josafá faz a sua oração e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, um profeta que estava no meio do povo. E ele disse, eles vêm sobre Jaziel, Jaziel fala com a voz de Deus para Josafá e para o povo de Judá. E ele diz: olha, Josafá, nessa luta tu não terás que pelejar. Para e vê a salvação que vem do teu Senhor. Meus queridos, tem lutas que nós passamos, tem momento difícil que nós passamos na nossa vida, que somos nós mesmos que vamos ter que enfrentar. Mas o Senhor vai nos dar coragem, Ele vai nos dar ânimo, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos dar estratégia de como enfrentar. Ele vai fazer com que a gente lute do começo ao fim sem cansar. Existem dificuldades que nós mesmos vamos ter que lidar com elas, mas existem outras que o Senhor simplesmente vai dizer: sai, quem vai lutar sou eu. Quem vai para essa briga sou eu. Quem vai enfrentar ela no teu lugar sou eu. Eu vou só te entregar o resultado. Oh glória! É assim que Deus faz. Nesse momento o Senhor veio para Josafá e disse: Josafá, tu está olhando e está vendo que o problema é grande? Tu vai ver que ele é pequeno diante do Deus que tu tem, porque quem vai enfrentar sou eu, não é tu não, Josafá. Amém? Quem vai enfrentar no teu lugar sou eu, e quando eu vou enfrentar, tu não vai precisar fazer nada. E aí nós recebemos um outro grande ensinamento do rei Josafá, é que quando ele, naquele momento de dificuldade, ele se prostra diante do Senhor em humilhação, em clamor. Foi aí que a palavra de Deus veio até ele, irmão. Quantas vezes nós precisamos clamar? Eu sei que às vezes quando a dificuldade está grande, parece que a nossa oração fica pesada, fica difícil, mas na hora da dificuldade é que a gente tem que clamar, e clamar como nunca. Certa vez eu lembro de alguém que veio procurar-me, e quando essa pessoa começou a falar dos problemas que ela estava vivendo, eu olhei para ela e disse: eu não tenho quase nada para falar para essa pessoa, porque é tanto problema, é tanta dificuldade, é tanta luta. Aí o Senhor colocou uma palavra no meu coração, disse: meu querido, eu não sei dizer para você o que é que você tem que fazer, mas uma coisa Deus fala para mim de dizer: se agarra com Deus, se agarra com as orlas da veste dele, fala com Deus e busca Ele em todo o teu coração, toda hora que tu puder, porque o Senhor vai te dar socorro. Não sei como é que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor tem poder para te salvar dessa situação. Há momentos na vida, irmão, que a gente tem que se agarrar com Jesus. É tanta luta que se a gente não estiver agarrado com Ele, a gente não sobrevive. Amém? Nesse momento, Josafá se prostrou diante do Senhor. E no momento que ele se humilhou, e como é importante se humilhar diante de Deus, e como é importante gemer na presença de Deus, como é importante clamar a Ele em jejum e oração, foi o momento que Deus falou com ele. E quando o Senhor falou com Josafá, ele teve uma atitude que é mais um grande ensinamento de Josafá. Ele levantou-se e passou a celebrar. A celebração de Josafá era: a bênção já é nossa, amém? Não tinha acontecido nada, o exército continuava vindo ao encontro dele,
Ele ia descer pela ladeira de Ziz. O exército dele era pequenininho, ia lá ao encontro. Mas ele começou a celebrar, ele começou a comemorar, ele começou a se alegrar, porque a bênção já é nossa. Irmão, você está pronto para tomar posse da sua bênção? Amém? Levante sua mão agora, levante pela fé e agarre a sua bênção. É bíblico, irmão, tomar posse da bênção, amém? João, na epístola dele, lá em 1 João capítulo 5, ele diz que se nós cremos que aquilo que pedimos a Deus, Ele nos ouve, então nós também sabemos que já alcançamos o que lhe pedimos. A gente celebra antes da bênção chegar, a gente começa a comemorar antes dela chegar, porque nós sabemos em quem temos crido, nós confiamos no Deus da promessa, amém? Josafá começou a celebrar. E a Bíblia diz que ele reuniu o exército dele. E para quem entende um pouquinho sobre exército, sobre combate, quando você vai para meio do combate, na frente de batalha, a chamada vanguarda da tropa, você vai mandar os seus melhores guerreiros, para eles chegarem já arrasando, para chegarem já causando grandes danos naqueles que estão lá, para começarem já ganhando e desanimar a tropa que está lá, para a tropa desanimar e parar. Só que Josafá fez diferente. Sabe o que ele fez, querido? Era comum também nas tropas, até a Idade Média, você levar pessoas para tocar corneta, para tocar tambor, para dar ritmo à batalha, para animar o pessoal no meio da batalha. Josafá reuniu os músicos dele e colocou todos no frente do exército. Ele colocou a vanguarda da tropa que ia para o combate, toda de músicos, para descerem pela ladeira de Ziz cantando e louvando ao Senhor. E os combatentes ele deixou lá atrás. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Desde quando o músico enfrenta a batalha, irmão, a não ser que seja por fé, amém? Desde quando o músico vai estar empunhando uma espada, eles estavam com instrumentos, mas Josafá não queria saber, ele tinha crido no Senhor. Ele mandou na vanguarda da tropa, descendo pela ladeira de Ziz, os seus músicos, cantando e louvando uma única estrofe. E você pode continuar lendo o capítulo de número 20, você vai ver o resto da história. Eles cantavam: louvai ao Senhor nosso Deus, pois seu amor dura para sempre. Louvai ao Senhor nosso Deus, pois seu amor dura para sempre. Louvai ao Senhor nosso Deus, pois seu amor dura para sempre. Eles cantavam só isso, irmão. Eles passaram a agradecer a Deus. Eles desceram louvando e agradecendo a Deus. O problema está grande? Começa a agradecer a Deus. Começa a glorificar. Começa a louvar. Começa a exaltar o nome dele, que as coisas começam a mudar. O seu ânimo começa a mudar, a sua fé começa a crescer e a providência de Deus começa a chegar na tua vida. Naquele momento que a Bíblia diz que eles começaram a cantar, os moabitas e os amonitas olharam para o povo da região de Seir e começaram a se estranhar com eles. E começaram a travar guerra entre eles e dizimaram o povo da região de Seir. Só que o povo de Josafá não parou, eles continuavam louvando. E aí os descendentes de dois irmãos, os moabitas e os amonitas, viraram um para os outros e começaram a guerrear uns com os outros. E quando Josafá chegou no campo de batalha, não tinha um soldado vivo no campo de batalha. Todos estavam mortos. Eles chegaram lá só para celebrar, comemorar a bênção de Deus, pegar os despojos da guerra, os armamentos que eles estavam e levar para eles de volta para ajudar. Amém, queridos? Tem luta que nós passamos que é assim. O Senhor diz: deixa que eu passo no teu lugar, deixa que eu vou preparar tudo, deixar tudo pronto para ti. Tu vai solar e vai desfrutar daquilo que eu reservei para ti. É a tua bênção. A bênção de Deus é completa. Não podemos deixar ser consumidos pelas dificuldades. Eu sei que em alguns momentos elas são grandes. Eu não sei se você está passando por um momento assim. Eu não sei se ele está batendo na sua porta. Eu não sei se muitas vezes o desânimo está chegando até o seu coração. O que eu sei é que não importa quão grande ele é, não importa quão difícil está de resolver, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou podemos pedir a Ele. O Senhor conhece a tua dificuldade. Ele sabe até quando vai a tua força para resistir. Aproveita para aprender aquilo que Deus tem para ensinar. Mas haverá um momento que tudo vai terminar, que tudo vai chegar ao fim, que o Senhor vai trazer o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos estar fazendo uma oração agora para finalizar. Se por acaso o seu coração hoje está um coração apertado, um coração sofrido pelas lutas, se por acaso você está passando por um momento assim,
um momento de uma espera sem fim, um momento de uma dificuldade que nunca acaba, um momento de tanta tribulação. Eu queria que você colocasse a mão direita sobre o seu coração. Nós vamos orar agora pelas suas emoções, querido. Nós vamos orar agora para que Deus trate você, para que cuide de você, para que fortaleça a fé, para que o Senhor esteja conosco nesse dia, irmão, nos animando, nos fortalecendo e nos capacitando a enfrentar todas essas lutas e guerras que tem à nossa de frente. E se por acaso se agradar ao Senhor, que Ele lute as lutas no nosso lugar. Oh Deus, meu Pai, meu Deus que está no céu, nós louvamos ao Teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, nós confiamos em Ti. Nós sabemos que Tu és Deus justo, que Tu és Deus presente, Tu és Deus que conhece com detalhe cada vivência, cada momento, cada experiência que nós estamos passando, cada dificuldade que nós enfrentamos adiante de nós. Nós queremos te pedir, na autoridade e poder do nome de Jesus, que Tu venhas visitar a cada um de nós nesse momento. Cada causa, Senhor, que hoje seja colocada diante do Teu altar. Nós cremos, Deus, que Tu tem poder para resolver, para solucionar, para dar um desfecho que os nossos olhos não podem contemplar sozinho. Que se nós utilizássemos a esperança humana, nós não conseguiríamos jamais imaginar do Teu poder pode fazer. Mas sabemos, Senhor, que Tu não depende disso, que o Teu operar é perfeito. Eu oro por cada coração, por cada emoção, por cada sentimento, Senhor, que cada um de nós temos tido na hora da dificuldade. Peço que Tu nos fortaleça, Pai, que a nossa fé não fraqueje, que a esperança não suma do nosso coração. Muito pelo contrário, hoje nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, porque temos convicção, Senhor, que as misericórdias Tuas são a causa de nós não sermos consumidos. Merecedor nós não somos, Senhor, mas cremos no poder e autoridade do nome de Jesus, que Tu tem poder e tem vontade, tem desejo de amparar aqueles que Te servem. Assiste ao Teu povo, Senhor. Visita cada vida agora, cada pensamento que às vezes quer desistir, quer desanimar, quer fraquejar, Pai. Eu creio na autoridade do nome de Jesus, que Tu tens algo tremendo a fazer na vida dos Teus servos hoje. Visita cada um, Senhor, cada história, cada família aqui representada, e derrama da Tua bênção de forma sobrenatural. Restaura, Pai, restaura o ânimo, restaura a fé, restaura a coragem para continuar. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Queremos celebrar contigo, queremos cantar hinos de louvores ao Senhor, queremos contemplar pela fé a nossa vitória vinda ao nosso encontro e celebrar que Deus é poderoso, Deus é majestoso, Deus é soberano para fazer coisas tremendas ao nosso caminho, em nossas vidas. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Nos abençoa nessa noite. Trata, Senhor, os nossos corações. Nós oramos também, Senhor, para aqueles que estão lá embaixo, aqueles que estão passando por um momento de dor, pela perda de um ente querido, os familiares, mesmo aqueles que nem puderam estar aqui. Nós te pedimos, Senhor, que Tu venhas trazer a Tua consolação sobre o Teu povo, que Tu venhas, Senhor, confortar aqueles que hoje sofrem e derramam suas lágrimas, mas que possam ter a esperança de que a Tua providência é perfeita, de que o Teu amor é perfeito, e a Tua serva hoje está sendo recebida diante do Teu altar. No nome de Jesus, Senhor, nos abençoa nessa noite. E para finalizar, eu peço que você levante sua mão para o alto. Nós estaremos impetrando a bênção apostólica, já desejando que cada um de vocês tenha uma semana abençoada, tenhamos uma semana cheia da vitória do Senhor, uma semana de comunhão e bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. E quem tem fé diz amém.